Vossa Excelência, então, dispõe de 28 minutos. Senhora Presidenta, senhora Brava Presidente, eu queria hoje retomar um tema da semana passada, quando eu comentei aqui na tribuna o editorial desse importante jornal brasileiro, que é o Valor Econômico, a respeito de recursos destinados pelo governo federal à Marinha Brasileira a fim de aparelhar as suas operações navais através de navios, corvetas, enfim. Hoje, da sexta-feira seguinte, na sessão, no jornal de sábado, perdão, do dia 15, 16, 17, do Valor Econômico, traz uma reportagem sobre o seguinte título: Defesa quer ampliar a atuação estatal em projetos navais. E diz um aspecto importante é que o governo pretende, no projeto de lei, estender a atuação da empresa estatal, a empresa gerencial de projetos navais, a ENGEPRON, não só para as ações da Marinha, no que diz respeito à tecnologia, equipamentos, mas também para a aeronáutica, o Exército, até por economia de custos, não é? Posto que sabemos que material bélico, material de defesa, geralmente o próprio Estado sucumbe da sua aquisição, dos seus equipamentos, das suas produções ou das suas importações desse material, embora no Brasil tivemos experiência de algumas empresas que investiram também em material bélico do país, e talvez por falta de incentivo, algumas deixaram de operar. O jornal, de certa maneira, retifica um pouco os equívocos do editorial passado, embora diga ainda, no meu entender, equivocado, que houve uma grande polêmica fiscal por causa da capitalização multibilionária feita no fim do ano, pela injeção dos recursos aqui comentados na semana passada por mim, de 7,6 bilhões de reais da União. Olha, isso não é uma capitalização multibilionária, que vai trazer retorno depois. Quer dizer, o Brasil, nós estamos acostumados a pensar sempre no dia seguinte em matéria de políticas públicas. Aqui é um investimento a longo prazo, até porque já há alguns anos vem sendo estudado e elaborado o projeto disso aqui da semana passada. É todo o processo da mais ampla transparência, e cuja remate demora ainda mais cerca de 2, 3 anos, o que mostra a seriedade e a importância estratégica do projeto. E diz muito bem ao senhor presidente, o almirante Edésio Lima Júnior, e que o material importado, a compra de navios de corvetas importadas, talvez fosse até mais interessante do ponto de vista orçamentário financeiro, mas em compensação você deixa de criar um mecanismo de tecnologia nacional, o que de certa maneira aumenta a importância dos mecanismos de defesa do Estado brasileiro. Mas é bem claro, já disse na vez passada, a Marinha deixou bem claro que vai ter componente não nacional na produção dessas corvetas, mas aqui está disse claramente 30% da primeira etapa, 40% na segunda etapa de presença rigorosamente nacional. Mas diz aqui o jornal: a relação que criou a ENGEPRON em 1982. Eu li algum tempo atrás um jornal estranhando
que o governo, numa fase de plena privatização, tivesse aportando recursos para estatal desse porte. É óbvio as circunstâncias. Essa tecnologia é da Marinha, ela é pioneira. E qual empresa nacional que seja surpresa por um projeto dessa magnitude? E é bom que se diga até que depois do governo do presidente Vargas, foi interessante o diálogo famoso entre Getúlio Vargas, presidente Vargas, em 1951, a 52, salvo engano, com o secretário de Estado de Enarchesson, quando o jovem Roberto Campos aconselhou o presidente Vargas, que pediu a sucessão, o que ele iria pedir ao secretário de Estado americano que veio ao Brasil agradecer a presença brasileira na Segunda Guerra Mundial. Era um recado do presidente, era uma mensagem do presidente Truman. E o presidente e Roberto Campos disse: presidente, já está pedindo esse conselho, e você é franco com o senhor, era um jovem diplomata. Os Estados Unidos não tem dinheiro para o novo plano Marshall da América do Sul, estão muito preocupados com a expansão do comunismo na Europa. Tem investido maciçamente na Alemanha, na França, nos países invadidos, nos países ocidentais destruídos pelo nazismo. E o que aconselharia o senhor, se o senhor pede uma sugestão, é que os americanos se prepararam para uma longa guerra do Atlântico Sul e construíram uma frota imensa de navios, que a Batalha do Atlântico Sul não teve a dimensão que eles esperavam, encerrou-se rápido, e deixaram um volume imenso de navios parados no Atlântico Sul. O senhor poderia pedir essa doação para o Brasil. E isso, Enarchesson achou a proposta interessante, levantou, foi aprovada e foi comprada da Marinha Mercante Brasileira os navios que os americanos tinham preparado para enfrentar a Alemanha nos mares do Atlântico Sul. Vejo aí essa história interessante, esse papel preponderante de Getúlio, que aceitou a sugestão do jovem diplomata Roberto Campos, foi chamado para ser o intérprete, né? E Getúlio trocou ideias com ele lá na reunião e terminou chamando praticamente para ficar ao lado dele durante a reunião. E depois o caso aqui, entrar em detalhes para não tomar o tempo. Mas então, o próprio jornal explica muito bem as razões dessa, porque o governo brasileiro vinha capitalizando a empresa para a compra de equipamentos navais. Ela tinha um faturamento da ordem de 170 milhões, com 870 funcionários. Mas isso é uma coisa muito importante, ela nunca foi dependente do Tesouro Nacional, o que mostra então aí a racionalidade com que a Marinha Brasileira trata a racionalidade com que a IGEPROM vem sendo administrada pela Marinha Brasileira. E agora ela vai estender sua atuação, o Congresso vai faltar a explotação governamental, as ações do Exército da Marinha por economia de custos, ao invés de criar outras empresas estatais que tratam assim das atividades sujeitas, que é a atividade de defesa do Estado brasileiro. Pois bem, e tem mais essa, esses recursos usados pela Marinha na manutenção da IGEPROM vem da onde diz o próprio jornal, vem da venda de munições e de exportação de produtos. Veja aí, a Marinha exportando munições e produtos e sustenta essa empresa, a IGEPROM, e que agora vai ter uma dimensão muito maior daqui a alguns anos com a fabricação desses navios brasileiros. Mais adiante, o próprio jornal diz que o dinheiro da capitalização está associado diretamente à produção das 4 corvetas. Os contratos de construção estão previstos para ser assinados no mês que vem. A modelagem do processo produtivo pela IGEPROM considera o ciclo de vida dos navios e o retorno dos recursos em pagamentos anuais pela Marinha durante 25 anos, a partir da entrega das embarcações. Isso permitirá que futuramente os recursos possam ser utilizados para a renovação contínua
da Frota da Marinha, mas também para outros projetos, inclusive os das demais forças, caso o projeto de lei avance no Legislativo. Também, mais adiante, o almirante Lima Júnior reconhece que seria mais barato a Marinha simplesmente importar as corvetas. Mas isso não só esbarraria nas limitações orçamentárias da Força, como também dificultaria o desenvolvimento da indústria de defesa no Brasil. Outro aspecto importante, que o almirante salienta, é a independência do financiamento do projeto. Mais adiante, o jornal diz assim: esses navios são extremamente, citando o próprio presidente da empresa citada, esses navios são extremamente automatizados, o que permite que eles façam muito mais do que navios de tecnologia anterior. Você tem que pensar em um grande sistema de defesa que pode operar em rede com aeronaves, com os navios da Marinha. Disse ele, acrescentando que, pelo nível de tecnologia, a nova corveta operará com menos da metade do pessoal utilizado em fragatas da classe Niterói. Isso representa redução de custos. E para esse projeto estão previstos, senhor presidente, a contratação de mais de 1.000 pessoas, o que vem exatamente ajudar a política de combate ao desemprego em nosso país. E diz mais ainda que é muito importante aqui, veja a preocupação com a transparência que a Marinha Brasileira tem nos seus projetos. A estatal tem um mapeamento e gerenciamento de riscos feito seguindo o modelo de Tribunal de Contas da União, que a pedido da Marinha já abriu um processo de auditoria para acompanhamento. Segundo o presidente Lima Júnior, hoje, o principal risco é da natureza cambial, dado que a maior parte dos componentes será importado. Na sua visão, o orçamento do projeto foi feito considerando cenários de estresse que dificilmente dificultarão o processo. Presidente, muito importante, portanto, essas considerações de valor econômico, não é? De certa maneira, resgata os equívocos cometidos editorial que eu comentei aqui na semana passada. Porque aqui também, senhor presidente, falando de estatal, se essa é da maior importância para o país, a Engepron, pela tecnologia que vai aportar ao país, e a Marinha é pioneira da tecnologia nuclear deste país, tem que prestar homenagem sempre a ela por isso, na pesquisa nuclear. O mesmo jornal de sábado diz o seguinte: Infraero consome 3,1 bilhão em 7 anos. Milhares de funcionários tem a Infraero, é uma empresa deficitária, desnecessária. Os seus aeroportos não são os melhores no estado do país. É importante que essa empresa entrasse no processo de privatização, porque, de certa maneira, ela não aporta recursos para o Tesouro, é dependente sempre do Tesouro Nacional, e nós sabemos que os aeroportos por ela administrados, ou que tem a sua presença, como Guarulhos, Galeão, Confins, não tem a modernidade necessária para aeroportos dessa natureza. Portanto, senhor presidente, aqui são dois aspectos interessantes. Uma empresa que vai aportar tecnologia ao país, vai modernizar o país em matéria de navegação marítima, que é o caso da Engepron, e outra empresa altamente deficitária, que não preenche nenhum requisito necessário ao desenvolvimento do país. Senhor presidente, eu queria aqui também, só por último ainda de matéria econômica, um artigo muito importante desse grande economista, Luiz Carlos Mendonça de Barros, sob o título também no valor econômico, da mesma data, quando diz assim, deixando as coisas bem claras. Ele mostra que, apesar de certas nuances do processo econômico, o certo é que é um otimismo do mercado. Isso é importante porque, com a recuperação da economia brasileira, até porque José Mendonça de Barros, um economista independente, trabalhou, o seu irmão teve um papel importantíssimo no governo do presidente Fernando Cardoso, os economistas muito ligados
ao então presidente Fernando Cardoso, o seu irmão, como ele também, e é certo de que ele traz considerações de uma importância que mostra, de certa maneira, o acerto do ministro Paulo Guedes vem desenvolvendo na política econômica do Brasil. Senhor presidente, eu queria hoje ainda, senhor presidente, assinalar que está tomando posse hoje à tarde como presidente do Tribunal Superior do Trabalho a senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Ela nasceu no Uruguai, sua mãe era uruguaia, mas casada com um brasileiro, e depois naturalizou-se brasileira, mesmo que chegou a ser criada depois em Bagé, no Rio Grande do Sul. Ela foi minha aluna na Universidade de Brasília e depois foi minha monitora na cadeia de direito comercial. Depois, como diretor, como chefe da Faculdade de Direito, eu nomeei um auxiliar de ensino. E ela cresceu na carreira. Deixei a universidade por força do mandato, mestrado, doutorado, chegou a ser professora e depois, tão apaixonada pela sua missão no Tribunal Superior do Trabalho, deixou a universidade e é uma ministra competentíssima, uma advogada no maior brilho possível, respeitadíssima, admirada em Brasília, fez concurso para Procuradoria da República, aqui também em Brasília, foi também procuradora do Trabalho e finalmente em 2001 nomeada pelo presidente Fernando Cardoso para o Tribunal Superior do Trabalho, com cuja inteligência, cultura, saber, dedicação ao direito do trabalho, ela vem prestando ao TST uma visão liberal, moderna das relações trabalhistas, fundamental para a evolução econômica e social do nosso país. Ela, além de ter sido professora da UNB, também foi professora no SUB, na Universidade Mackenzie e no IDP, aqui em Brasília, porque ela presidia também a Academia Nacional de Direito do Trabalho. Ela foi nomeada conselheira pelo Quinto Constitucional e o Quinto Constitucional poucas vezes teve um acerto tão importante como foi a indicação de Maria Cristina Peduzzi, até porque era um modelo realmente de advogada séria, comprometida com a responsabilidade que o advogado de nível dela tem para com a sociedade, para com o direito. Eu lamento muito, senhor presidente, não poder estar nesse momento na posse de Maria Cristina Peduzzi à frente do Tribunal Superior do Trabalho. É uma vitória importante da mulher brasileira, porque ela sempre foi uma mulher estudiosa, muito dedicada. Eu gosto da bandeira do feminismo, mas fico um pouco espantado que essas bandeiras feministas, às vezes, não valorizam essas mulheres que estudam, que enfrentam os desafios da vida. O caso aqui da presidenta, essa combativa parlamentar do PT, ao CAI, divergimos a ver, mas tem um respeito pela sua comunidade. Estudou uma excelente aluna da Universidade de Brasília. Eu acho que o feminismo tem que ser isso, valorizar essas mulheres que estudam, não é? Que enfrentam a vida realmente e meio dificuldades, se projetam com dedicação ao estudo, a pesquisa, a seriedade profissional. É o caso de Maria Cristina Peduzzi, que honra o papel da mulher brasileira. Eu também, senhor presidente, falar também da mulher brasileira, não podia deixar de registrar aqui, e na sexta-feira passada, dia 14 corrente, à noite, estive em Bom Jesus, no Gurgueia, do meu estado, no Piauí, para a inauguração da superintendência da Caixa Econômica Federal daquela cidade importante do Cerrado piauiense. Nós temos uma superintendência em Parnaíba, uma em Picos, outra em Teresina, agora em Bom Jesus, que vai envolver 65 municípios, tanto do sul do estado como do extremo sul, onde fica o Cerrado piauiense, o que vai facilitar exatamente não só o varejo para os cidadãos daquela região. Eu preciso deslocar até Teresina para cuidar de pedidos de empréstimos. As próprias prefeituras vão ter ali mais perto
um mecanismo de solução de demandas, de pedidos delas, e que vai levar às vezes o perfil da cidade. Estão lá presentes gerentes dos municípios beneficiados, onde a agência da Caixa Econômica chega a 18 gerentes, e a diretoria da Caixa representada pelo presidente executivo Paulo Ângelo, um servidor por excelência da Caixa, no seu quadro técnico, de Rondônia. O perfil dele, do cidadão realmente, que vive o serviço 24 horas. E a vice-presidência de governo, pela primeira vez na história da Caixa, é uma mulher. Uma mulher realmente extraordinária, uma gaúcha, diplomada em engenharia civil, engenharia elétrica, no Rio Grande do Sul, doutorada também em engenharia civil e engenharia elétrica. Também do quadro técnico da Caixa para o concurso público de engenheira da Caixa. A senhora jovem, bela, uma competência extraordinária e também um exemplo. A mulher tem que ocupar seu trabalho na sociedade, seu papel na sociedade, não é com protecionismo, como se fosse assim, uma pessoa precisando de protecionismo, de apoio para sobreviver, não. Estudou com afinco, filho de militar, a disciplina militar, talvez nos estudos, uma paixão pela matemática, que você pode ter com certeza. Foi engenheiro militar na escola da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e era presidente de governo. A contribuição importante na Caixa, fez pronunciamento conciso, objetivo, mostrando a importância da superintendência e exatamente valorizando o papel da mulher no processo de direção de uma empresa que passou a ter, nesse momento, um caráter rigorosamente social. Não está querendo disputar com bancos comerciais. Ela quer desenvolver um papel social para o qual foi criado. Não sempre vai ser um banco comercial, pensando só em lucro. Então, tem um papel social de maior relevância. Ela que cuida do Bolsa Família, cuida de vários aspectos sociais do país, mas agora, sobretudo, dedicado à pauta social, de estender sua atuação social para todos os quadrantes do país, sem preocupação de concorrência com os bancos comerciais desse país. Quero aqui parabenizar a Caixa pela presença da sua vice-presidente de governo, que é uma senhora extraordinária, que realmente encanta a todos, não só pela sua elegância, seu savoir-faire, mas, sobretudo, pela sua competência. Senhor presidente, por último, eu queria aqui assinar a senhora e o grande Delfim Neto, eu não me canso de admirar e citar nesta casa, traz no seu artigo de hoje, seu artigo semanal, na Folha de São Paulo, um artigo de muita importância para o qual eu pediria a Vossa Excelência que seja transcrito nos anais desta casa. Sob o título da encruzilhada, diz: bom caminho depende sobre o país. Define a coordenação legislativa e executiva. Esse é o conteúdo do seu artigo. Ele diz isso com muita propriedade no início do artigo de hoje. Suas lições semanais de sempre da Folha de São Paulo. Neste início de 2020, deveria ser absolutamente claro que o Brasil se encontra numa encruzilhada. O bom aspiado caminha que determinará o futuro próximo depende de uma fina coordenação do Legislativo com o Executivo. O Congresso precisa continuar a dar ao Executivo as condições indispensáveis para que ele aprofunde o processo fiscal iniciado em 2016. A reforma da Previdência, obtida em 2019, foi certamente um passo necessário, ainda que insuficiente, para controlar o crescimento das despesas públicas que se expandem endogenamente em atendimento a mandamentos constitucionais. Precisamos agora da compreensão e grandeza do Congresso. Ele deve concentrar todo o seu esforço para aprovar a prioridade das prioridades, a PEC emergencial.
É ela que dará à União e aos entes federados os instrumentos para, afinal, estancá-las. Sem ela, todo o sofrimento imposto à sociedade brasileira nos últimos 3 anos e meio terá sido em vão. Por que tanta pressa? Primeiro, porque as eleições de municípios, onde reside o nervo exposto das políticas socioeconômicas nacionais, exigirão uma mobilização dos deputados federais e dos senadores. Isso nos deixará com um ano parlamentar um pouco mais curto e provavelmente mais tenso do que o habitual. Uma complicação adicional será o enfrentamento do estoque de medidas provisórias, que perde o seu efeito no prazo que se viabiliza a partir de sua missão, que tem condições de dificultar o andamento da pauta. Suspeito que o Senado terá de apreciar e aprovar os exíguos prazos que ele costuma deixar à Câmara, as 24 MPs. Segundo, porque ainda que as agendas do Congresso e do Executivo sejam mais ou menos coincidentes, a ordem das prioridades não é. Não há dúvida de que, apesar da recuperação do PIB per capita, talvez 0,3 ao ano, na média, e do emprego, 3,4 milhões dos últimos 6 anos ter sido lenta, a situação fiscal e monetária em dezembro de 2009 foi bem melhor do que em dezembro de 2016. O resultado primário do setor público caiu de um déficit de 156 bilhões para 62 bilhões. Com relação ao PIB, ele diminuiu de 2,5% para menos 0,95%, e mais importante, a relação dívida bruta PIB, que ameaçava crescer explosivamente, estabilizou-se em torno de 76%. A inflação caiu de 6,6% para 4,3% ao ano, produzindo uma queda real da taxa Selic de mais de 5 pontos percentuais, com forte efeito positivo sobre o custo da dívida. Os fatos não autorizam priorizar nenhuma das importantes medidas propostas e que podem ser discutidas depois, sobre o urgente PEC empresarial, a não ser algum interesse político que comprometa a necessária visão de curto prazo. Senhora Presidente, eu tenho dito sempre, se o Congresso Nacional ajudar os objetivos delineados da política econômica, comandada pelo competente e respeitado internacionalmente Luiz Paulo Guedes, e não podemos aqui avaliá-lo por expressões tal ou qual da maneira. O calor deste homem é fundamental, que as suas propostas sejam aprovadas. Se o Congresso colaborar com ele, eu tenho certeza que o Brasil terá um desenvolvimento sustentável a curto prazo. Muito obrigado, senhor presidente.